Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 11. Tem disciplina que eu estudo em casa. Se tivesse o professor, não tivesse o professor, não faria diferença para mim. Infelizmente, algumas disciplinas que eu estou tendo. É só pegar o livro, estudar e fazer a prova e pegar o certificado, né, a nota. Porque, infelizmente, aquele professor, tem professor que está desanimado com a profissão. Ele chega na sala de aula virtual e reclama da disciplina dele. E numa escola privada. Oséias capítulo 11, queridos. Eu queria compartilhar esse texto com vocês. Oséias é um texto que eu tenho lido durante esse mês de outubro, na minha devocional. E eu me deparei com esse texto e com essa mensagem. Eu gostaria de compartilhar um pouco dessa palavra com os irmãos. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo. De modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, ou constrangido, quebrantado. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira, eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, por esta palavra, por essa oportunidade de nos reunirmos como igreja local, podemos rever os nossos irmãos, embora de forma um pouco mais limitada nos contatos físicos, mas mesmo assim é melhor do que não vermos. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens nos dado saúde para estarmos aqui neste lugar, para trabalhar durante a semana. Muito obrigado, Senhor, agora por esta palavra, e que a mesma possa encontrar lugar
em nossa mente e em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que já tiveram oportunidade de ler o livro de Oséias, vão se lembrar que o profeta Oséias casou-se com uma mulher infiel, que teve vários filhos fora do casamento. E quando ela estava na pior, rejeitada pelos seus amantes, sendo vendida como escrava, Oséias, em nome do amor para com ela, ele a resgatou e a comprou de volta. Mas no primeiro momento, Oséias não o trouxe para dentro da sua casa, mas a deixou por um bom tempo em uma outra casa, para que ela pudesse se purificar, se recuperar, se recompor. E aí então eles voltarem e reatarem este casamento. Esse drama do profeta é uma parábola viva do drama de Deus para com o povo de Israel. Um povo que também Deus havia resgatado. Um povo que Deus havia formado, criado, porque nada eram. Como ele diz através do profeta Isaías, de uma forma retórica, quando eu chamei Abraão e a Sara, eles eram um só, e eu os transformei numa multidão. E Deus fez uma promessa a Abraão que se respingou para Isaque e sucessivamente para Jacó, e ele constituiu uma família de 70 pessoas, foi para o Egito, cresceu em mais de 2,5 milhões de pessoas naquela época, mas escravos no Egito, mas Deus levantou a sua mão direita e jurou pelo seu nome que tiraria Israel daquele lugar. E cumpriu essa promessa, e deu a este povo uma lei no Sinai, e fez desse grupo de pessoas um povo, uma nação. A tal ponto que em Deuteronômio, Moisés diz: ó Israel, que povo é como o teu povo, que tem as leis que recebestes, tu és o povo mais feliz da terra. Mas esse povo se afastou de Deus, da rocha que os libertou. E esse povo foi para um outro cativeiro, o chamado babilônico, 70 anos naquele lugar. Voltaram, e por volta do ano 700 antes de Cristo, Deus levanta o profeta Oséias para chamar esse povo à restauração desse relacionamento. Ele é um profeta pós-exílico. É importante a gente saber de onde se está falando. E a mensagem é uma mensagem de restauração do relacionamento deste povo com o seu Deus. Não é apenas uma mensagem de restauração política. Quando você vai para pegar alguns profetas pós-exílicos, eles vão falar sobre restauração política, social, econômica, mas a mensagem aqui é fortemente espiritual, relacional. Está falando do relacionamento desse povo com Deus. E aí Deus faz essa retórica usando a figura da Gomer, a esposa infiel de Oséias, que duvidava do amor de Oséias por ela, amor este que ele já havia demonstrado ao procurá-la, ao suplicar para que ela voltasse para casa e a libertá-la da escravidão dos seus amantes. E também Deus está perguntando para esse povo: como é que vocês são capazes de duvidar do meu amor e de se recusar em corresponder a este amor? Afinal, a nação não apenas havia transgredido a lei de Deus, como também havia partido o coração de Deus. E Oséias capítulo 11 chega perto de dizer que Deus é amor, como o apóstolo João diz na sua primeira epístola, no capítulo 4, versos 7 e 8, que diz: Deus é amor.
Então, se você quiser saber aonde está a versão e a afirmação de que Deus é amor, como você encontra lá no Novo Testamento, é só você ler o profeta Oséias. E especialmente no capítulo 11, Deus está dizendo: eu sou amor. Porque ainda que este povo mereça juízo, eu não vou tratar este povo como eles merecem, porque eu amo este povo. Então, Oséias capítulo 11 é um retrato fiel, real e doloroso do amor de Deus pelo seu povo, porque é impossível amar sem sentir dor. E esse amor, o profeta diz no versos 1 a 2, que ele foi demonstrado já no Êxodo. Ali no Êxodo, Deus retrata o seu amor para com este povo, a semelhança de um pai carinhoso que libertou seu filho da escravidão. E aqui nos versos 1 e 2, a ênfase não está na esposa infiel, mas no filho ingrato. Porque desde o capítulo 4 de Êxodo, Deus já chamava Israel de seu filho primogênito. E dissera a Moisés: diga ao faraó que é para deixar o meu filho primogênito ir para me adorar. Desde o início da relação de Deus com este povo, ele chamava esse povo de filho primogênito. Mas aí depois de tudo que Deus fez por esse filho se recusou a reconhecer o amor do Pai e obedecer à sua vontade. E a gente pode ler o capítulo 11 de Oséias, pastor Cirano, em paralelo com Lucas capítulo 15, especialmente na parábola do filho pródigo. Tá? Você pode fazer essa leitura. Oséias 11 e Lucas 15, parábola do filho pródigo, e você vai ver um ponto e contraponto, um paralelo entre esses dois episódios. Esse amor não foi apenas demonstrado no Êxodo, conforme os versos 1 e 2, mas também na caminhada no deserto. Porque Deus, esse Pai amoroso, não apenas libertou o seu filho da escravidão, mas ensinou o filho a andar e cuidou desse filho no deserto. Em Deuteronômio, quando eles estão agora para entrar na terra prometida, 40 anos passados, aquela geração pervertida morrera e Moisés está repetindo a lei, Deuteronômio, repetição da lei. Ele disse: durante esses 40 anos, as vossas roupas não envelheceram, nem os vossos calçados se estragaram, porque eu manti vocês. Então, durante esse tempo no deserto, Deus não abandonou também o seu filho, mas cuidou. Quando uma criança tropeça, o pai ou a mãe logo aparece. Para quê? Para levantar, para curar, para cuidar. E é isso que Deus fez com Israel durante todo o período no deserto. E Deus tentou atrair este povo com laços de amor e não com chicote. Mas o Salmo 2, verso 3, porque o Salmo 32 vai falar que muitas vezes o povo de Deus estava como os animais, precisando de cabresto, porque estava agindo sem entendimento. Então Deus falou assim: eu atraí vocês com laços de amor, e os libertei dos seus opressores no Egito. Mas o que fez o povo de Israel? A mesma coisa
que os ímpios fizeram ou fazem, conforme o Salmo 2, verso 3, que diz assim: rompamos seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Gente, isso aqui é muito forte. Não era isso que o filho pródigo queria? Romper os laços com o pai? Achava que estava numa prisão? E muitas vezes os cristãos podem ser pegos nesse sentimento. Ser cristão tem leis, pode isso, não pode aquilo. Queremos nos libertar das algemas de Deus. Me lembro daquela vez que você postou, Cirano, acho que no Facebook ou lá no grupo da igreja, aquela charge sobre os 10 mandamentos, né? Que tem ali, não ultrapasse, né? E a pessoa tem ali o muro, né, de proteção, não ultrapasse, e quando a pessoa ultrapassa, tem lá a frase, né? Qual é a frase, você lembra? Que aquilo ali não era uma espécie de prisão, mas era um muro de proteção para livrar você do espinhadeiro. Aí tinha lá a frase sobre os 10 mandamentos. Então, assim, como é que a gente vê os mandamentos de Deus? Como prisão? Não foi com esse propósito que Deus deu a Israel no Sinai, em Êxodo 19, 20, os 10 mandamentos. Não foi para prender você, foi para proteger você. É muro de proteção, porque se você ultrapassa, você vai cair no espinhadeiro. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas há muitos cristãos flertando com o mundo hoje em dia. E eles estão se sentindo aprisionados, juntamente com esse povo de Israel aqui da época de Oséias. Eles queriam liberdade. O mesmo sentimento que está no coração desses ímpios do Salmo 2, verso 3. Rompamos com as suas algemas, rompamos com os seus laços, rompamos seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso me fez meditar. Eu queria compartilhar isso com os irmãos. Que tipo de relacionamento temos tido com Deus? Tem sido um relacionamento de amor? Temos experimentado o carinho de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus? Esse é o nosso sentimento. Ou é um relacionamento frio, tipo aquele casamento que não existe mais, só existe para a opinião pública? Muitos cristãos estão desenvolvendo um relacionamento de aparência com Deus. Domingo à noite eles batem um ponto na igreja, mas não tem relacionamento com Deus, falta afeto, falta paixão. E aí você entende o que ele disse para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Porque muito do que nós fazemos não passa de formalidades religiosas, igual nos dias do povo de Israel, na época de Jesus. Está faltando paixão, está faltando cardia, está faltando empatia com Deus. Não, eu sou crente porque eu quero. Eu vou para a igreja porque eu quero, porque eu gosto, porque eu amo, porque eu acho que isso aqui é o meu lugar. Porque eu já estive lá. Você já esteve lá? Eu já estive. E você já esteve num lugar onde você teve a sensação de que aquele lugar não era o seu lugar? Quem já passou por isso? Levanta a mão aí. Assim deve ser a relação do cristão com o mundo. Estamos nele, mas não somos dele. Não é o nosso lugar, meu irmão.
O problema é que muitos cristãos estão flertando com o mundo. O amor de Deus é demonstrado também nos versos 5 ao 7, na sua longanimidade. Em mais de uma ocasião, Deus poderia ter destruído a nação e começado outra vez. Deus falara isso a Moisés, em Êxodo 32, verso 10. Moisés, eu destruo todo mundo e começo tudo de novo só com você. Moisés disse, não, Senhor, não faz isso. Porque esse povo ímpio ainda vai dizer que o Senhor não teve poder de tirar esse povo e colocar na terra que o Senhor prometeu. Não faz isso, não. E Moisés intercede por esse povo. E aqui nos versos 5 a 7, quando ele fala assim, acaso não voltarão ao Egito, e a Síria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? O que ele está dizendo? Olha, porque vocês se recusam a se arrepender dos seus pecados, vocês vão viver novamente o Egito na vida de vocês. Vocês vão viver novamente o governo déspota e opressor dos assírios, porque os assírios é que invadiram o norte de Israel, ou as 10 tribos de Israel. E os babilônios, alguns anos depois, invadiram o sul de Israel, que é Jerusalém. E a mensagem aqui não é para o sul de Israel. A mensagem de Oséias não é para Jerusalém, não é para o sul de Israel, para as tribos de Judá e Benjamim, mas aqui para o Israel maior. E esse povo já havia pedido a Deus livramento muitas vezes, e Deus havia libertado eles. Mas nunca se arrependiam. O mesmo coração de Faraó, que quando estava debaixo de sofrimento, se arrependia, e depois se arrependia de ter se arrependido. Já passou por isso também? De se arrepender de ter se arrependido? Faraó é assim, é o coração do Faraó. Vinha uma praga, ele desesperava, pedia para Moisés orar, e Deus aplacava a sua ira e tirava a praga. Vou livrar vocês. Daqui a pouco ele se arrependia. Mais uma praga, mais uma praga, mais uma praga, até a 10ª. E mesmo depois da 10ª, ele se arrependeu. O filho dele foi ceifado e ele não se arrependeu. Então Deus está dizendo assim, chega, vocês não precisam mais de uma bênção, vocês precisam de arrependimento, de uma mudança de vida. Vocês precisam aprender que relacionar-se com Deus não é uma religião de brincadeira. É sério. A mensagem que Deus está transmitindo para o povo de Israel, através de Oséias, é essa. O relacionamento com Deus não é um relacionamento com qualquer Deus. Não é uma brincadeira. Deus não é um joguete na mão de vocês. Ele não é um brinquedo na mão de uma criança. Deus é Deus. E infelizmente vocês vão ter que aprender a duras penas. Esse amor de Deus é demonstrado também em fidelidade às suas promessas. Os versos 8 e 9 dizem: como posso desistir de você, Efraim? Sabe quem é Efraim? O filho de José, Efraim e Manassés. Sobre quem Deus abençoou? A semente de José. Como posso entregá-lo nas mãos de outros Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Adimá, uma das cidades ali, os distritozinhos, cidades pequenas, na região de Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra.
E Ele está dizendo assim para o seu povo: como eu vou tratar vocês, como eu tratei os moradores de Sodoma e Gomorra. Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim, mais uma cidade na região de Sodoma e Gomorra? E Deus diz: o meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. O que Deus entende aqui? Se eu for tratar esse povo segundo os seus pecados, eu vou pesar a mão. Então eu preciso usar de compaixão para não destruir este povo. Para mim, esta é uma das razões porque muitos filhos de crentes que estão desviados e fazendo barbaridade no mundo, ainda não foi ceifado. Porque Deus tem usado de misericórdia. Por isso. E se você tem filho que está afastado do Senhor, saiba disso. Por causa da misericórdia dEle, é que o seu filho está vivo. E Ele pode trazer o seu filho de volta também. E essa é a mensagem no final, aqui do capítulo 11. Agora, por que Deus tratou Israel de forma diferente dos egípcios, dos amorreus, dos jebuseus, dos habitantes aqui de Zeboim, de Adimá, de Sodoma e Gomorra? Mais do que Ele é compassivo, é porque Ele é fiel à sua palavra, à sua promessa e à sua aliança com Abraão. A aliança de Deus com Abraão é uma aliança incondicional. A aliança de Deus com Israel no Sinai é uma aliança condicional. Deus está dizendo: se vocês obedecerem, serão prósperos na terra que vou colocá-los. Mas Deus procurou Abraão. Ele foi atrás de Abraão. Abraão era um idumeu, era um ímpio, mas interessado na astrologia, interessado nas coisas dos astros, e Deus se revelou a ele, e lhe fez uma promessa, sem nenhuma condição. É por isso que sempre você vai ver no Antigo Testamento, especialmente nos profetas, ele dizendo assim: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus não fala isso porque Ele está tentando se reafirmar ou se lembrar, não. Ele está reafirmando a sua palavra e a sua aliança com o seu povo. Ele está dizendo: eu levantei a minha mão direita, porque não tinha para quem jurar, e jurei a mim mesmo e por mim mesmo, que eu faria de Abraão uma grande nação. E nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. É por causa desta aliança de Deus com Abraão, e todos os crentes em Cristo são filhos na fé de Abraão, segundo o apóstolo Paulo aos Gálatas, dizendo: se vocês estão vivendo debaixo da lei, vocês parecem que são filhos de Moisés, mas se vocês estão vivendo pela fé, vocês são filhos de Abraão. E a aliança de Deus conosco, crentes em Cristo, Igreja de Jesus, foi feita mediante Jesus. É uma aliança eterna, incondicional também. É a nova aliança. É por isso
que Deus não destruiu e não tratou Israel como as outras gentes, e os outros povos, e as outras nações. Porque Deus preserva a sua palavra. Conforme Jeremias capítulo 1, verso 12, que ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Porque Deus é fiel, porque a sua palavra confunde-se com o seu caráter. O que ele fala é o que ele é. E o que ele é, ele fala. E por último, o amor de Deus é demonstrado na esperança da futura restauração. Versos 10 ao 12 diz que esse povo de Israel, é interessante que Deus fala assim, a expressão é fantástica, e ela me chamou muita atenção no verso 9, que diz assim, não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem. Olha só, sou Deus, não homem. Lá em Números ele vai dizer isso, 23, 19, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Olha a pergunta retórica de Deus. Não é, Fábio? Coisa maravilhosa. Por que que eu não vou destruir Efraim? Por que que eu não vou destruir Israel? Porque eu sou Deus e não homem. Deus é Deus. Ele cumpre a sua palavra. E aí nos versos 10 ao 12, vem uma promessa de restauração. Deus diz que os filhos dele o seguirão, que ele vai rugir como um leão, e os filhos dele virão tremendo, do Oriente e do Ocidente. Aonde estiverem, eles ouvirão a voz de Deus. Isso é tremendo. Às vezes seu filho está lá desviado, mas na hora que Deus rugir, meu filho, ele vem. Amém? É isso. Essa é a mensagem. É costume nas profecias bíblicas, quando vem uma palavra de juízo, geralmente vem uma palavra de restauração. Termina com esperança. Só o Salmo 88 que não termina com esperança. O único. É o salmo mais triste da Bíblia. Porque ele termina desesperançado. Mas todos os outros sempre tem uma palhinha lá de esperança. Uma fagulha de esperança. E aqui Oséias não foge à regra. Deus traz o histórico, puxa o histórico de Israel, a folha corrida, e diz, isso, mas eu vou fazer isso. Eu vou restaurar. Então, Oséias olhou para quando Israel seria reunido dentre todas as nações, levado para sua própria terra, purificado pelos seus pecados e estabelecido seu reino. Então, essa é uma profecia do já e ainda não. Ou seja, eles já experimentaram isso na história, mas também vão experimentar na volta de Jesus. Assim como nós, filhos do reino de Deus, já estamos experimentando muitas coisas do reino de Deus, mas ainda vamos experimentar muito mais, porque o olho não viu, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem para aqueles que confiam e esperam nele. E é interessante que Deus diz assim,
né? Que ele vai rugir como um leão. Em Oséias capítulo 5, verso 14, Deus ruge como leão, mas para julgar a nação de Israel. E aqui no capítulo 11, mais uma vez Deus se apresenta nessa figura do leão, dizendo que ele vai rugir. Só que agora não é para julgar a nação, mas para atrair os seus filhos. E é isso que o leão faz, né? Quando o leão ruge, os filhos veem tudo. É? Quem já viu isso, pelo menos na televisão? Quem já assistiu aquele filme lá do Simba, né? Ah, assistiu. Exatamente. Então, quem já ouviu um leão rugindo? É emocionante, empolgante, é poderoso. É ou não é? É poderoso. Você pode olhar lá no YouTube depois, mais tarde, antes de dormir, né? E pesquisa lá o rugido do leão. Olha que metáfora Deus está dizendo aqui, olha, quando eu rugir, os meus filhos virão de todo o lugar e vão se juntar a mim. E Deus vai chamar esse povo para a sua terra. E como pássaros que foram libertados da gaiola, olha o Salmo 124 aqui, né? Se não for o Israel, diga ao Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos, mas graças a Deus que não nos entregou como presa aos seus dentes, antes como um pássaro que escapa do laço do passarinheiro, nós escapamos e voamos. Por isso a nossa confiança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. É bem curtinho o Salmo 124. É sobre isso aí. E Oséias capítulo 11, verso 11, diz que Deus vai estabelecer cada um na sua própria casa. O verso 11 diz assim: virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Gente, interessante aqui, que Oséias é um profeta pós-exílico. E Deus está dizendo assim, trazendo à memória deles os dois cativeiros que eles passaram. O do Egito, na época de Moisés, né? E vem o da Síria, porque os assírios, cuja capital era Nínive. Lembra de alguma coisa? Lembra de Jonas? É isso aí. E Deus está dizendo assim, vocês virão voando. E Êxodo capítulo 19, verso 4, Deus disse, eu os tirei do Egito e os trouxe voando debaixo sob as minhas asas e os trouxe a esse deserto para me revelar a vocês, porque eu prometi para vocês uma terra, mas na verdade eu quero me revelar a vocês. Porque toda a terra é minha, o verso 4 de Êxodo 19 diz. Toda a terra é minha. E Deus está dizendo assim para o povo de Israel, trazendo a mensagem de esperança para eles. Eu os estabelecerei em seus lares. Cada um de vocês voltará para a sua casa. E aí, qual é a garantia? Palavra do Senhor. Pronto. Quem disse isso? O Senhor. Palavra do Senhor. Qual é a garantia de que isso vai acontecer? Palavra do Senhor. Eu sou Deus, não homem. Você pode receber essa promessa na sua vida, na sua casa, na sua família, sobre os seus filhos que estão afastados de Deus e da igreja. Amém? Porque quando ele rugir, os filhos de Deus ouvirão a sua voz. Ouvirão a sua voz e virão voando. Por fim, querido, ao longo da história, quer dos judeus,
quer dos gentios que somos nós, a natureza humana sempre foi a mesma. Nós olhamos para esse povo e achamos que somos melhores do que eles, mas não somos. Todos nós estamos propensos a fazer como Israel, desfrutar das bênçãos de Deus, mas não dar o devido valor a este Deus que nos resgatou, que nos amou. Como filhos rebeldes, merecíamos o justo juízo de Deus, mas por causa do seu amor incomparável, o seu Filho assumiu a nossa culpa e morreu por nossos pecados. E por causa da sua fidelidade, a fidelidade à sua aliança, ao seu caráter fiel, pois Deus é Deus e não homem, nós não fomos julgados como ímpios.